A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só levantar a mão para chegar o microfone até vocês, para que fique registrada a pergunta de vocês também, tá bom? Aqui no vídeo, na nossa aula de EBD. A lição 1, irmãos, o texto áureo sobre o verbo que se tornou carne. A lição, na verdade, o livro todo, a revistinha toda, nós vamos aprender sobre o livro de João, tá bom? É uma revista específica sobre o livro de João, porque o livro de João é aquele livro que é quase que uma biografia de Jesus. João, ele tem o interesse principal de nos apresentar quem é Jesus, diferente dos outros evangelhos que contam os acontecidos, os milagres, parábolas, não. João, ele tenta mostrar quem era Jesus humano, Jesus carne e Jesus Deus. Então é um livro muito específico sobre quem é o nosso Salvador. É por isso que quando alguém pergunta aonde eu devo começar a ler a Bíblia, geralmente é indicado o livro de João, que é para você conhecer quem é o seu Salvador. Então na lição 1 a gente vai aprender sobre o verbo que se tornou carne. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. O verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Leitura bíblica em classe, quem puder também, por favor, em João, capítulo 1, do verso 1 ao 14, que vai dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Verso 10. Aí estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? Em nome do Senhor Jesus, irmãos, logo nesse texto, a gente já vê com clareza o que João está tentando nos dizer, nos mostrar. A magnitude e a grandeza que foi a vinda, o nascimento de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. É lindo porque no verso vai dizer que tudo foi feito através dele, e sem ele nada do que se fez seria, né? Aqui o que João está dizendo? Que desde o início da criação Jesus já estava com Deus. Mas como que Jesus estava com Deus? Jesus era a própria palavra viva de Deus. Jesus era a própria palavra, que é onde tudo que não havia nada se fez através dele. Então
Então, nesse trimestre, a gente vai estudar o que João quer nos passar, em nome do Senhor Jesus. E aqui no meu livrinho, tem uma conclusão da lição, que é específico dos professores, que está escrito assim: ao explorarmos a doutrina da encarnação do Verbo, encarnação quando se faz carne, tá, irmãos? Devemos imediatamente relacionar esse princípio à manifestação da palavra de Deus na vida humana. Assim como o Verbo de vida entrou na história para oferecer salvação ao homem pecador, a palavra de Deus se revela nas nossas vidas para nos transformar por completo. Essa palavra viva permanece. Inicialmente se encarnou. Jesus se tornou carne e veio trazer a salvação ao mundo, salvação ao homem. E hoje não é de uma maneira diferente, porque a palavra de Deus continua viva. E quando nós apresentamos o Evangelho, ela ainda tem a mesma capacidade de salvação. Assim como Jesus andou pelo mundo, hoje as Escrituras que andam pelo mundo, trazendo essa luz que ainda é Jesus. Amém? Introdução do livrinho. Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Amém. Introdução. Nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por concentrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu esse documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Primeiro tópico, primeiro subtópico: autoria e data do Evangelho de João, entendendo o livro em si, tá bom, irmãos? O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva seu nome, e a confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. E eu gostaria que alguém pudesse, por favor, abrir em João, capítulo 21. Por favor, alguém pudesse ler. O livro de João, capítulo 21, verso 24 e 25. Quem estiver assistindo através do vídeo, puder acompanhar também em nome do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 21, verso 24 e 25. Quem puder ler? Pode ler, Thais. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? O próprio João está declarando no livro dele que foi ele mesmo o autor desse livro. Ele mesmo contou as narrações históricas através da visão que ele teve ali. Quando eu falo visão, não falo espiritual, mas eu digo assim, a maneira que ele deslumbrou, né? A caminhada de João. Vou dar um exemplo, né? O teatro de Páscoa que nós estamos fazendo. Na minha visão, a história é narrada assim, assim, assim. No ponto de vista da irmã Sidneia, ela vai contar que ela viu assim, assim, assim. Né? Então, o livro de João é dos pontos de vista do que ele acompanhou, aquilo que chamou a atenção dele. No caso, o que chamou a atenção para ele marcar na Bíblia foi realmente a intimidade de Jesus, né? E é maravilhoso que ele ainda, no final do verso 25 que foi lido, ele fala, não foi tudo que eu vi que coloquei aqui. É isso que ele está falando. Porque se eu colocasse todos os milagres, não teria espaço. Então, tamanha foi, né, tudo que o Senhor Jesus operou, tudo que o Senhor Jesus fez, né? Aleluia. A paz, irmão, bom dia. Irmãos, só um
não sei se os irmãos todos sabem, mas os evangelhos, né, são 4 sinópticos. Não sei se os irmãos sabem o que é sinópticos. Os irmãos sabem? Sinóptico vem de sinônimo, vem da palavra sinônimo, que são semelhante ou igual, né? São semelhante ou igual. Então, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinópticos. O único evangelho que não é sinóptico é o João. Ele não vai ter os mesmos milagres que os 3 teve. Então, o João é exclusivo. Ele escreveu, ele não é sinóptico, ele não é semelhante. Marcos, Mateus e Lucas, eles têm, né, comparações, né, tem semelhanças entre milagres, entre versículos, e o do João é o único que ele escreveu, fala que é o profeta do amor, né? Então ele é o único que escreveu, né, de autoria própria, e por isso que ele falou aqui que tem muitas outras coisas que ele escreveu que não tem aqui no Evangelho, porque o Marcos, Mateus e Lucas completam, e ainda mais milagres ainda que não foram escritos, né, porque eu acho que no livro de Marcos, no final, vai dizer também a mesma coisa, que não coube no livro tantas coisas que Jesus fez em 3 anos. Amém? Então, sinópticos é semelhante ou similar, né, ou igual. Então, você pode comparar os versículos de Mateus, Marcos e Lucas, sempre vai ter um milagre igual. Outra coisa também, o livro de João, ele não tem muitas parábolas, né? Pode reparar, não tem muitas parábolas. Ele ia mais direto, não tem muitos milagres, nem tem um outro. Ele ia mais direto ao assunto mesmo. Ele pregava mais Jesus Cristo mesmo, né? Pode ver que as passagens que João tem, não tem nos versículos, né? Vamos dizer, uma versão materna. Você não vai encontrar em Marcos, Lucas, né? Em Mateus. Vamos falar outro aí. Marta e Maria, a morte de Lázaro. Você não vai encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Amém? Isso é exclusivo de João porque ele não é sinóptico, não é semelhante, não é igual. Amém, irmãos? Glória a Deus, muito boa observação, né? Até mesmo quando quem vai pregar sabe, né? Quando a gente vai estudar o texto de Lucas, sempre tem a referência ali na Bíblia já marcada de outros livros, como Marcos, que tem a mesma história, o mesmo conteúdo, mas com uma visão diferente, né? Um ponto de vista diferente. É muito interessante isso. Glória a Deus. João, muito provavelmente, escreveu esse livro em torno de 80, 90 anos depois de Cristo. Olha o tempo que ele levou, né, para escrever esse livro. E pelo que eu estava pesquisando, vendo em casa, é como o livro de João é praticamente a última missão que ele teve mesmo. Porque ele deve ter morrido em torno de 93, 94 anos. Então, se os historiadores acreditam que ele só escreveu o livro de João de 80 a 90 anos depois da morte de Jesus, certamente então ele escreveu e já foi para a glória, né? Não deve ter se demorado. João, ele era um dos discípulos mais jovens, né, entre os 12. Não se sabe muito bem qual era a idade de João, mas dá para se imaginar, acredito eu, que em torno de 13, 14 anos. O pastor acha que deve ser um pouquinho mais velho que isso, né? Pastor, eu queria até. Passa o microfone, por favor. Até porque. Eu cheguei. Eita, agora. Até porque na época deles, quando os ministérios deles estavam firmes, era a partir dos 30 anos, né? Sim. Então assim, quando o homem estava preparado para assumir qualquer cargo ministerial na época, a partir dos 30. Então a gente tem essa dúvida, né? Se eles eram mais jovens ou não, mas pelo que falam dos homens servirem, né? Como Jesus, né? Aos 33, 30 anos, era a partir dos 30 anos em diante. Sim. Obrigado, muita glória. É dessa, e João, que o pastor mencionou, o discípulo a quem Jesus ama, é aquele discípulo que nasceu, ficou com a cabeça reclinada no peito de Jesus, né? E alguns questionavam, esse aí, como é que vai ser com esse, né? Glória a Deus, pode falar. Eu acabei de ler aqui na Bíblia que o João é o único que fala que foi Pedro que comentou na orelha de Paulo. Os outros versículos não falam. Diz que alguém dos discípulos, e é interessante porque João escreveu isso e ele não colocou ele como amor, né? Um discípulo mais amoroso. E vamos eu estava vendo
Aí João vai lá e diz bem claro lá no versículo. Mas Jesus disse a Pedro, coloca a orelha de João. Sabe o que é interessante você falando? É que João foi lá e denunciou Pedro. Mas você sabe que foi Pedro que questionou Jesus sobre João? Foi Pedro que questionou Jesus. E aí, esse daí, como é que vai ser? Né? Jesus, João, ele não esconde as coisas, né? João já vai lá e fala real. Será que tinha um atrito de ciúme aí? Podemos imaginar, né, gente? Podemos imaginar. Pedro era Pedrão, Né? Porque, historicamente, irmãos, João foi o único discípulo que morreu de velhice, de causas naturais, enquanto os outros morreram de maneira de mártires, né? João não, ele morreu de morte natural. Né? E ainda conversando com os pastores, falando, poxa, mas por que, né? Que preferência é essa? Porque esse menino, né? Será, né? O que será, né? Poxa vida, vamos deitar no peito de Jesus. Mas assim, sabe, irmãos, eu acredito que cada um tem um chamado. Né? Todos os discípulos são exemplos de fé, de coragem, de determinação e de resistência. O chamado de João é um chamado diferente. Ele precisava estar na ilha de Patmos. Ele precisava ter a última visão, a última revelação, né? Que é a volta do nosso Messias. Então, cada um teve um chamado diferente. Até mesmo, pode ser que Jesus já conhece a intenção do nosso coração. E como já foi mencionado, o livro de João é o único livro que não tem nenhum igual. É o único livro que denuncia o que tem que denunciar, né? Aponta o que tiver de apontar. Então, o chamado dele era diferente. Jesus sabia que ele iria fazer as escrituras, iria escrever a revelação de maneira realmente extraordinária, sem deixar detalhes, sem ser omisso. Então cada um tem, né, o seu chamado. Amém? É engraçado que os discípulos. Passa o microfone para sair aqui no vídeo. Cada discípulo era de uma forma mais diferente de hoje, né? Não. O Pedro é Pedrão, Só né? que hoje tem Pedro. Pedro era de um jeito, então cada um era de uma forma. E não é diferente de hoje. Cada obreiro na casa do Senhor é uma forma de pensar, uma forma de agir, né? E é interessante essa colocação dos 12 apóstolos lá e hoje em dia, né? Cada um tem o seu jeito. Então, o João denunciava tudo, ele era verdadeiro, chegava, ó. É mesmo, glória a Deus. Segundo subtópico. Estudar o temperamento dos irmãos, né? Microfone, pastor, precisa. Só comentário ali agora. Quem está em casa assistindo precisa entender. É verdade, tem que estudar o temperamento de cada irmão, estudar, conhecer cada vida, né? Cada irmão tem o seu jeito, tem o seu, como a esposa falou, o seu chamado. Então é muito importante conhecer, né? Como ela falou, né? O Pedro eu vejo ele com um temperamento sanguíneo, né? Daí sabe como colérico, né? Tem os outros demais que não lembro, Melancólico, melancólico e enfermante. Então são 4 temperamentos. Então cada um tem uma característica, né? Cada um tem seu jeito. E os apóstolos também não é diferente, eles tinham a sua maneira de lidar com Jesus. Um é traidor, o outro, né, era do amor, o outro era sanguíneo, cortava daí com valor. Então cada um, e de nós, nós somos também. Um já é mais sentado, né? O outro já é mais calminho, outros falam menos, né? O outro já fala demais, né? O outro já quer cortar, já não tem paciência. Então é legal, né? Futuramente trazer um estudo sobre os temperamentos, né? Eu acho interessante, né? O João, aproveitando aqui, ele escreveu 5 livros. Não sei se o irmão sabe, né? Mas ele escreveu 5 livros. O João, né? Que é o Evangelho. Ele escreveu 3 epístolas, né? Que é 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Então ele escreveu 5 livros. Então, né, o chamado dele é grande. Louvado seja Deus. Ele não é velhice também, como o senhor falou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Prossigam. Posso, pastor? Amém. Segundo o subtópico, alguém tem uma questão, alguma coisa? Bem, pode continuar. Glória a Deus. O propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus,
e a crer e a encontrar a vida em seu nome. Se alguém puder ler, por favor, o livro de João, capítulo 20, verso 31. Não tinha chibata, não tinha iFood. Então, como é que será que ele comia? Não tinha como ele cozinhar. João, capítulo 20, verso 31. Pode ler, irmão? Sabe como é que ele comia? Amém? Olha para você ver como o poder de Deus é. E foi para Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Coisa mais linda, não, gente? Olha a intenção. Tá vendo como Jesus conhece, né? Só da intenção do coração, tudo que ele escreveu, que João escreveu, que ele testificou, era porque nós hoje encontrássemos vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Algum comentário? Não. Amém? Como fala? Pode falar, pastor, pega o microfone. Obrigado. Eu falei que ele queria dar aula, porque quando a gente estava estudando junto, eu falei que quer dar aula. Achei interessante essa mensagem aqui. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui está testificando, né, que Cristo é Filho de Deus. E aí me lembra lá Gênesis 1:26, né, que quando Jesus vai falar, façamos, né, o homem nosso mais semelhança. E ali Cristo já estava com Deus. Somente isso, né? Aleluia. Continuando aqui, não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte, ao primeiro capítulo, como prólogo de João. O que é prólogo, irmãos? Só né, quem não souber. Quando nós compramos um livro, seja qual for o tema do livro, antes de iniciar a leitura, vem um prólogo, vem uma explicação do conteúdo, vamos dizer assim, do que nós vamos encontrar ali. Um resumo geral do que é, sobre o que é aquele tema, sobre o que é aquele livro. Então, o capítulo 1 de João é um prólogo, é um resumo, é algo rápido para você entender qual é o conteúdo que vai ser encontrado no livro de João. Ou seja, a apresentação desse evangelho. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Alguém pode ler para mim João 1:1, por favor? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e Passa o o verbo. microfone só para sair no celular, tá bom, irmão? No princípio, glória a Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui João já está declarando, né, a existência de Jesus e sendo assim a palavra encarnada. Amém? Alguém quer algum comentário? Terceiro subtópico, a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a natureza humana. Quem puder abrir o livro de João, capítulo 9, verso 11, e ler para nós, por favor. Aqui ele apresenta Jesus, homem e Deus. Pode ler, conselho. Capítulo 9, verso 11. Verso 11. Ele respondeu ao homem chamado Jesus, fez-se lá, passou nos meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e leva-se. Então foi levar-me esse teu vento. Aleluia. Esse versículo narra a passagem
passagem em que o cego, o Senhor Jesus toma uma lâmina ali, né? Passa nos olhos dele quando ele se lavar e depois ele testifica o que aconteceu, né? É perguntado a ele quem fez isso. E nas palavras, né, esdrúxulas de hoje, ele fala: olha, eu não sei, eu sei que é um homem chamado Jesus e ele me curou. Um cego de nascença foi curado. Um milagre aconteceu. Então, através do testemunho dele, ele está declarando que era um homem, era um ser carne, porém é um ser santo, que teve a capacidade de operar ali um milagre na vida dele, né? Então, aqui, João já deixa claro o ser humano e o ser divino em Jesus Cristo. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor, em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. O livro de João, se não me engano, se não me falha a memória, ele separou 8 milagres. O livro de João, ele escreve 8 milagres operados por Jesus. Primeiro, Na dúvida, eu tinha anotado na minha página. Eu estava na dúvida porque eu tinha anotado na Bíblia, mas eu não estou sem óculos. Mas eu acho que estava escrito ali 7 ou 8 milagres. isso é, mano, 8 milagres. O primeiro sendo a transformação da água em vinho. O segundo, a cura do filho de um oficial do rei. O terceiro, a cura do homem coxo do tanque de Betsaida, ou tanque de Betesda. 4, a alimentação para mais de 5.000 pessoas, com os pães e peixes. 5, caminhada de Jesus sobre as águas. 6, a restauração da vista de um cego. 7, a ressurreição de Lázaro. Deixa eu achar que me perdi já. É muita coisa. E 8, a surpreendente pesca, a pesca maravilhosa. Então Jesus, ele destaca esses 8 milagres no livro todo. Amém? Alguém tem alguma observação, alguma dúvida? Pastor? É uma dúvida. Dúvidas não tem não, pastor. Responde. É que nem ela falou 8, né? Mas pode ser um pouquinho mais, tá? Provavelmente. João testemunho ocular escolheu 8, né? De 8 milagres, mas 8 milagres, né? Pode ter sido bem mais, né? Ele fala no final do livro de João 21, no capítulo 21, que muitas outras coisas, né, não caberia no livro nenhum, né? Na verdade, Com certeza. então, muitos outros milagres, 8 milagres seria pouco. Outra observação também, que esse João, o discípulo, o apóstolo, não é o João Batista, não. É o João, né, o discípulo de Jesus mesmo. Porque não pode ser o João Batista, porque o João Batista foi decapitado. Então ele não poderia chegar em Apocalipse. Porque tem muita gente que confunde João Batista com o João, o discípulo, o apóstolo. Então é o discípulo mesmo. Só uma observação que no caso eu falo de mim mesmo. Quando eu comecei a pregar, eu estava usando muito o Antigo Testamento, porque eu não conseguia entender muito bem o Novo Testamento, principalmente os milagres de Jesus ali, como pregar e falar acima disso. E eu comecei a ler 1 João. Inclusive, se vocês pegarem a Bíblia vai estar bem mais marcada no livro de João do que os outros. E muitas das vezes eu leio João, tento entender a palavra ali e pego referência no versículo nos qual tem, como Mateus, Marcos e Lucas, para poder pregar ali acima. É só uma observação, porque muitas vezes a gente fica meio assim, como pregar, como falar ali. Lê João primeiro, que depois você vai entender o contexto, né? Porque João é bem mais claro nas falas, como dizer, e depois você vai acabar pegando as mães de poder ler Lucas, Mateus, né, os outros profetas ali que falam. É só uma observação mesmo que eu aprendi com os milagres de Jesus através do livro de João mesmo. Nossa, de neve, está esperando? Podemos continuar, irmãos? Amém. O segundo tópico do livro, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subtópico vai falar a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis
Alguém pode abrir, por favor? Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Quem pode ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Sabe uma observação que eu tive ali no capítulo 1 inteirinho? É sempre quando o Senhor ia realizar algo. No início da criação, sempre está. E Deus disse. E Deus disse. E Deus disse. E tudo se fez através da palavra dele. Né? Ao contrário de nós, ele foi lá e marcou. Ao contrário de nós que precisamos colocar a mão para executar algo, Deus não precisava. Simplesmente era a palavra dele. Glória a Deus. Alguém pode abrir em Hebreus capítulo 4, verso 12? É interessante isso aí, porque a Bíblia relata apenas 2 vezes que Deus escreveu. Que foi quando Jesus estava rabiscando no chão, né? Sim. E quando apareceu, Deus escreveu no manto. Sim. Então foram 2 vezes que Deus escreveu, só apenas, o restante foi sempre a palavra dele. E se eu não me engano, eu acho que é 11 vezes que Deus disse. Por aí mesmo, pelo que eu pude grifar na minha Bíblia. É uma prefeitura, irmã, mas é mais ou menos isso. Glória a Deus, irmão. Eu grifei aqui, eu disse que eu achei interessante também, porque me levou a passagem lá de Lucas 8, do centurião, quando o centurião vai falar para Jesus, somente uma palavra não serve será curado. Ou seja, o poder da palavra é muito forte, o poder da palavra cura. E ele vai e fala ainda, eu não sou digno que você vá pregar. Somente uma palavra, não somente uma palavra não serve será curado. Eu acho muito lindo isso. Eu queria pregar sobre Hebreus 4:12. Eu queria pregar, então eu fui estudar, daí eu comecei a contar quantos Deus fez. Deus Mas assim, glória a Deus. É a palavra dele. Pastor irmão Rafael, lê o texto? Glória a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai dizer assim, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e hábita para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus maravilhoso, coisa linda, né? Coisa mais maravilhosa é a palavra, a voz do nosso Senhor tem vida. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E a gente vê isso desde a criação do mundo. Deus não precisou de muito. Ele só falou e age, disse, e disse, e disse. E tudo que foi feito se fez por meio da palavra, por meio do verbo, agente de criação, que é o nosso Senhor. Essa palavra viva, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa mais linda. Segundo o subtópico, vai dizer a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é. Mas diante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como alfa, ômega, princípio e fim. Diz o Senhor que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim conforme o Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Alguém tem alguma? Se eu estiver muito rápido, na leitura de 11 só. Terceiro subtópico. No princípio era o verbo, como já foi lido aqui em João 1:1. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra se traduz como verbo, que é logos, e significa palavra. Então, quando nós vemos a palavra verbo, no original é logos, que significa palavra. Então aqui já declara quem era Jesus, quem estava com Jesus, a própria palavra dele. O conceito logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem.
Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pela qual Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que apresenta a expressão da divindade e da relação de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só Aleluia. Jesus é a própria palavra manifestada. Amém? Já estamos encaminhando para o final, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Não sei se o horário sustente, que horas são? Amém, vamos acabar o horário então, glória a Deus. Terceiro tópico, a encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo é a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, medida pelo Pai através do poder da palavra. Lá em João a gente viu, né, que por meio dele tudo se fez, e sem ele nada seria feito. Então, quem fez a palavra? Quem era a palavra? O nosso Senhor Salvador Jesus. Por meio dele, tudo se fez. Amém? A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Aleluia. Eu me perco aqui, irmãos, nas letrinhas. A letra da minha revista é grande, viu? Estava até falando com a irmã branca na mão, até o tamanho da minha revista. Maravilhosa. Mesmo assim, eu estou perdendo aqui. Glória a Deus. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Em João, capítulo 1, do verso 6 ao 8, a gente vai encontrar, né? A voz que clama no deserto, que era João Batista, preparando já o povo para Jesus, né? A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João, mas que homens decidiram rejeitar. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel, uma coisa mais maravilhosa, irmãos, enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Alguém, por favor, pode ler João, capítulo 1, verso 12 e 13. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Embora tenha aqui muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos a falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Saudam-te os filhos de tua irmã eleita. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto os judeus Tá, você pode pegar. É algo diferente aí. Não sei se é a tradução. O versículo 12 e 13. Capítulo 1, 12 e 13. Pode ler. Mas a todos quantos receberam, aos que creiam no seu nome, Deus de poder de tornar filhos de Deus, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Não nascemos da vontade da carne, da vontade humana, mas nascemos da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto os judeus quanto os gentios, a luz se manifestou para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, os gentios foi assegurado uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Aleluia. Alguém pode ler para mim? 1 João. Não é mais o livro de João. Eles dão uma confusãozinha aí. Tem o livro de João
ter o livro 1 João. É o Evangelho e depois a Epístola, né? Agora 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que vós sejamos chamados filhos de Deus, e nós somos por isso. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele. Aleluia, glória a Deus. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor, historicamente falando, veio para os judeus, os seus não o reconheceram. Mas Ele não veio só para os judeus, Ele veio para todo aquele que nele crê. E hoje nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, independente da nossa raça, da nossa língua, da nossa posição social ou financeira. Nós somos feitos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. O terceiro tópico da revista vai dizer assim: a manifestação e habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens, e o termo Verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer outro conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar essa expressão, habitou entre nós. Coisa mais maravilhosa, irmãos, se a gente for parar para refletir. Deus disse, tudo se fez. E Ele olhou ali e falou: vou eu andar no meio deles agora. E através da palavra dele, bastou uma palavra sobre a vida de Maria. Bastou uma palavra só. Tu vais gerar. E ali se fez uma criança dentro dela, sem precisar da vontade humana, mas só através da palavra de Deus. O Senhor viu ali que o povo precisava da expiação. Deus viu ali a sua criação, necessitando de algo. Então Deus olha e diz para si mesmo, creio eu: vou eu descer lá, vou eu habitar entre eles, vou eu fazer expiação. E através disso, eles alcançarem a remissão de pecados, a salvação. Não há nada mais maravilhoso que isso. Glória a Deus. É importante. Através do amor, né? Porque... Pega o microfone. E através do amor, né? Que nós estudamos de cada dos nossos vídeos, né? Lá, os vídeos que os brasileiros colocaram. Quando Deus fala assim, Jesus fala assim, arrependam-se, né? E antes dele, João também Batista falava, arrependam-se, né? Não é uma forma de agressão, é uma forma de amor, porque Deus tinha algo mais para nós, né? Então, quando ele fala arrependam-se, era amor, a forma dele mostrar amor por nós, né? Isso eu achei muito interessante também no que eu estava estudando, né? Que vem a recheio, né? Não que recheio. Então, glória a Deus, né? É importante notar a expressão habitou entre nós, e entra bem no que você falou, que no texto grego essa expressão indica o verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Ou seja, antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com a palavra do evangelista, Ele reside entre nós. Glória a Deus. Coisa mais linda. Representa a manifestação plena da presença divina no mundo. É engraçado, pastor. Passa o microfone. Glória a Deus. Pega a próxima, traga 3, deixa. É engraçado, né? Que quando você vai lendo a Bíblia, assim, você vai, conforme a história vai falando aí na revistinha, a gente vai lembrando algo que lá atrás, né, no Velho Testamento, né? Sobre os profetas, quando eles abriam a boca e eles falavam, né? E Deus cumpria o que saía da boca dos profetas. Não é diferente de hoje, quando um homem anda segundo o coração de Deus, quando o homem está na posição de Deus, e ele fala e Deus cumpre. Muitas das vezes Deus não pode, é a majestade do Senhor se manifestando ali na boca do homem. É aquilo que o Senhor acabou de falar, Ele está dentro de nós. Então, quando a gente está em sintonia com Deus e Ele fala, acontece. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. É o Emmanuel.
Acho que é em Tiago, o pastor me ajuda, porque eu não sou muito boa de decorar. Acho que Tiago 1,4 vai dizer: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É Tiago 1,4. Então o Senhor, ele sempre está no mesmo lugar. Tiago 4. Tiago 4, ele sempre está na mesma posição de Deus. Somos nós que muitas vezes nos afastamos da presença dele. Deus é imutável. Deus não muda. Somos nós. Ah, Deus está longe de mim, está ouvindo minha oração, está ouvindo meu clamor. Não, não é isso. Ele está ali, pertinho de cada um de nós, ouvindo. Somos nós que nos afastamos dele. Nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância, nossa meninice, que nos afasta. Nós mesmos nos afastamos do nosso Senhor, mas ele permanece entre nós. Coisa mais linda. Se a gente for no Antigo Testamento, o povo só podia encontrar o Senhor na tenda. Havia sim profetas, mas o povo tinha que ir até o profeta para ouvir a voz de Deus. Hoje você fecha a porta do teu quarto. Glória a Deus. Você fecha a porta da tua casa. Não importa onde você mora, se é no meio de um povo que não obedece ao Senhor, se você está no meio da Babilônia. Não importa se a sua casa é luxuosa, se a sua casa é simples. A partir do momento que você dobra o teu joelho, abre o teu coração, o Senhor habita ali. Glória a Deus. O Deus que criou todas as coisas, céus e terra, o Deus que criou o céu, que é as ruas de ouro, ele não vê qual casa é melhor, qual morada é melhor, qual quarto é mais confortável. Ele vê o coração. E ali ele habita. Eu já vi vários testemunhos e já presenciei também lugares que você vai, tem uma riqueza estonteante, mas você não sente a presença. E quando você vai na casa de uma irmã simples, humilde, que muitas vezes mal tem pão ali para oferecer, mas você sente a glória de Deus, o peso de Deus e a alegria das vezes dela ter só o pão. Enquanto os muitos estão reclamando da vida boa que tem aos nossos olhos, alguns se alegram de ter só um pão. E a palavra do Senhor diz: fala, é melhor estar numa casa com pão no punhado seco, onde há paz, do que uma casa de banquetes, onde só tem contendas. Pastor de prata, eu não consigo. Amém, irmãos? É interessante quando você vai para o estudo, né? Para as casas de antigamente, né? Da época de Jesus, você vai ver que as casas não eram gloriosas assim. As casas onde os irmãos viviam era praticamente algumas vezes casas embaixo da pedra, esculpidas em pedras. Então as camas não eram como hoje, né? Não tinha nada que era fogão de lenha, eram simples. A casa de Jesus era simples, né? Mas era agora se manifestar também. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Já vamos caminhar para a conclusão da revistinha, tá bom? Depois, assim que eu conseguir mandar o PDF, ou os irmãos que adquirirem a revistinha, dá uma lidinha, faz as suas anotações, aquilo que chamou a sua atenção, grifa lá, é para o crescimento pessoal de vocês e espiritual. Amém? Conclusão. Nessa lição tivemos a oportunidade de iniciar o Evangelho de João, iniciar o estudo do Evangelho de João e mostrar a relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornaram o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Houve uma EBD que nós até conversamos, quando o apóstolo Paulo diz, né, que é um espírito de adoção sobre nós. Ele fala para os gentios. E na época, eu lembro que até citei para vocês, e gostaria de fazer menção mais uma vez, que é o costume romano. E que Paulo fala isso aos gentios? Que é o costume romano da época, e a gente não vê diferente hoje. Um pai biológico, ele pode recusar ter aquele filho. Um pai biológico, ele até abandona o filho. A gente tem casos até hoje, mas de acordo com a cultura romana, ele tinha esse direito de escolher se ele queria ser pai daquela criança ou não. Mas a partir do momento que aquela criança era adotada por uma família, esse ato era irrevogável. E ela tinha o mesmo direito de um filho biológico. Então Paulo estava dizendo ali, porque quando você adota, você escolhe para si aquele filho. Você quer aquele filho para si. Então Paulo está falando,
Deus escolheu você como filho. E isso para Ele é irrevogável. Então nós temos pai. E isso é algo que ninguém pode tirar de nós. Deus nos escolheu, apesar das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, razão, motivo e circunstância Deus deu para não querer nós, porque somos pecadores. Mas Deus escolheu nos fazer filhos dele e nos dar direito de filhos. Deus tem algo preparado para cada um de nós. Amém, irmãos? Alguém tem mais alguma? Glória a Deus. Oh, Deus, ele falou assim, né? Quando a gente somos adotados, né, por ele, muitas vezes as pessoas se sentem rejeitadas, mas ela não entende o amor dele, né? Então, por isso a rejeição me coloca essa rejeição, né? E quando Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E Jesus vem logo em seguida e fala assim, detalhe, não sei onde está escrito, mas Jesus fala assim: Pai, eu não perdi um que me deste. João 17. João 17. Eu não perdi um que me deste, né? Então você vê o amor dele. Naquela época, aonde chegou, nos alcançou até hoje, nos alcança, né? E alcança a nossa eternidade, os nossos filhos, os nossos netos, né? Através de nós, vai passando de família em família, alcançando até a vida de Jesus. Nós esperamos, né? Mas eu falo porque eu sou a quinta geração esperando a vida de Jesus na minha família. Foi passado de geração em geração, Jesus vai voltar, né? E até hoje eu anuncio, meus filhos também vão anunciar, Jesus vai voltar. E assim vai, né? Por quê? Porque Jesus falou assim, não perdi nenhum. Esse texto, João capítulo 17 inteirinho, eu aconselho a todos a lerem. Ou todos mesmo que estão assistindo através do vídeo, os irmãos aqui presentes, leiam o capítulo de João 17. A primeira vez que eu li, eu não conseguia ler sem chorar. Porque ali é descrito Jesus, o amor dele por nós. Glória a Deus. Jesus ali orando ao Senhor por aqueles que estavam ali com ele e por aqueles que hão de vir, orando por mim e por você. Glória a Deus. Quando eu li isso, Jesus orando, Jesus clamando por mim e por você, porque ele fala: não rogo por eles, só por estes, mas rogo por aqueles que hão de vir e acreditar no meu nome. Então o Senhor está orando já por mim e por você. E ele pede, fala assim: não peço que os tire deste mundo, porque eles não são do mundo, mas peço que aonde eu estiver, eles estejam também. Uma coisa mais maravilhosa. Então quem puder tirar um tempo, um momento, leia João capítulo 17. Só acrescentar o que a Cidinha disse, que é interessante, porque nem os anjos, nem os arcanjos que moram lá no céu têm o mesmo privilégio que nós vamos ter. O amor que Deus ele tem tão grande por nós, né? E é uma das coisas que às vezes Satanás ele coloca no nosso coração, né? Como rejeição, como abandono, porque ele não teve esse privilégio. Ele não teve esse amor tão grande, né, que Deus tem por nós. Olha para você como a gente é privilegiado, né? Como a gente é amado mesmo por Deus, que nem os anjos, os arcanjos que moram lá junto com ele têm o mesmo privilégio que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Nosso horário já se foi, mas eu creio que foi uma aula abençoada, né? Uma aula que rendeu. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos. Em nome do Senhor Jesus, no final de cada trimestre vamos ter a nossa provinha e as questões vai ser tiradas de cada lição, tá, irmãos? Então não precisa ter medo, tá? Tá aqui dentro, só ler, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Passo ao pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Uma lição abençoada, louvado seja Deus. Eu agradeço a vocês, né, por mais uma vez estar aqui, né?